Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Olá, pastor. Olá a todos. Pastor, qual vai ser o texto de hoje? Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Eles estavam ali, Adão e Eva, num paraíso, totalmente reclusos, inocentes, cheios do amor, da graça de Deus. Também estavam protegidos de qualquer tipo de maldade. Eles encontram a serpente, ouvem a serpente e agora então têm uma nova maneira de pensar e agir. E ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela ficou feliz, teve um filho. Tive um filho homem. Ela diz: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ela deve ter passado todas as dores que o Senhor falou. Ela deve ter passado muita dor, porque ela fala: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Passaram as dores e agora ela está com seu filho. E depois ela voltou a dar à luz e desta vez ela deu a outro menino e colocou o nome dele de Abel. O primeiro ela deu o nome de Caim e esse ela deu o nome de Abel. Então Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. 2 profissões diferentes que eles escolheram. Caim significa aquisição, por isso que ela diz que com o auxílio do Senhor eu tive um filho. E Abel significa sopro ou filho. O verso 2, então, como você falou, tem as profissões diferentes. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. No verso 3, diz que passado algum tempo, Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E no verso 4, diz que por sua vez, Abel, ele traz as primícias, as partes melhores, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ele traz o melhor que ele tem para dar ao Senhor. E diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Aí está bem claro, né? O
Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. E aí no versículo 5... diz que não aceitou Caim e sua oferta. Então aí veja que tem um contraste. Ele aceita Abel e a oferta de Abel. Quer dizer, ele aceita o que Abel veio fazer, porque houve uma intenção antes que Deus viu, antes de oferecer a oferta. E Deus se agradou disso, porque ele falou assim, olha, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Há uma intenção no coração de Abel que agradou a Deus antes. O texto ele mostra que a qualidade das ofertas é que foi o grande problema. A qualidade está intimamente ligada àquilo que está no coração daquele que oferta. Caim trouxe uma oferta, agora Abel trouxe o melhor que ele tinha para oferecer a Deus. Ele trouxe a melhor oferta, porque ele veio junto com a oferta, né, pastor? Então, aí mostra como era o coração de Abel e como era o coração de Caim. O Senhor aceitou com agrado Abel, quer dizer, aceitou porque havia uma intenção boa de oferecer ao Senhor o melhor do que ele tinha no seu rebanho. Foi lá, pegou, né, aquele cordeiro, né, o seu primogênito, pegou o melhor, que estava mais bonito, mais perfeito, e levou para o Senhor. E o Senhor, só de ver ele fazer toda essa movimentação, eu vou separar isso aqui para Deus, porque meu Deus merece o melhor. Ele devia estar agradecendo a Deus enquanto ele estava escolhendo a oferta, porque Deus aceitou Abel e a sua oferta. Aceitou tudo que ele estava fazendo antes de levar a oferta. Glória a Deus. E nós temos aqui uma referência em Carta aos Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então veja aí que é aquilo que você está falando, o sacrifício dele, né? Foi superior. Por quê? Por meio da fé. Ele pegou, escolheu, fez todo um preparo antes e ofereceu a Deus. E esse sacrifício é superior ao de Caim. Escolheu o melhor para Deus. Deus não agradou dele porque somente pelo sacrifício que ele trouxe, mas que a vida dele toda já era agradável a Deus. No verso 5 também, depois que diz que a oferta de Caim não foi aceita, ele se enfureceu a tal ponto que o rosto dele ficou transtornado. Mudou. Mas veja aí no versículo 5 que o Senhor vai falar. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Quer dizer, não foi a oferta de Caim que não foi aceita. Foi Caim que não foi aceito. Se Caim não foi aceito, muito menos a sua oferta. E aqui então, a gente está vendo por que Caim não foi aceito. Porque ele se enfureceu e o seu rosto transtornou. Isso já era um traço do caráter, da personalidade dele. Ele tem um caráter e uma personalidade violenta. Uma pessoa que não aceita ser frustrada. Uma pessoa que quer estar em primeiro lugar. Ele talvez já tinha um ego inflado, uma pessoa que se achava muito superior a qualquer outra pessoa, talvez até o pai, a mãe, até o mesmo irmão. Ele não vê ninguém, ele não vê. Ele só vê o que ele quer ver. O que ele quer ver aí é que o irmão não merecia isso. Quem merecia era ele. Então ele fica furioso. Ele tem um ataque de raiva, de ódio e ciúmes. Por quê? Porque ele se achava muito superior. Ele é o primeiro homem nascido de uma mulher. Eva era mãe de primeira viagem. O que poderia ter esse fato colaborado para que ele fosse dessa forma? Às vezes excesso de amor demais, falta de correção. A pessoa vai fazendo e tudo que ela faz, tá tudo muito bom. O pai, que é a lei, e a mãe também, quando o pai não está em casa, é a mãe que vai corrigir, vai orientar. Não corrige o filho, deixa ele fazer os seus excessos e acha até aquilo bonitinho. Dá risada, não confronta. Fala, olha, não pode fazer isso e não pode. Tira a criança, mesmo que ela quer fazer, tira a criança. Ninguém colocou nenhum limite, provavelmente, né? Provavelmente. Agora ele não pode ser frustrado de maneira nenhuma, porque no momento que ele é frustrado,
A reação dele é essa que a gente vê no verso 5. É violenta. Isso começa na fase que a criança tem passa do primeiro para o segundo ano. A criança já começa a querer as coisas. Então ela começa a querer tirar as coisas, né, do outro e joga quando ninguém quer fazer o que ela quer. Então essa agressividade, ela faz parte do crescimento da criança. A criança não consegue controlar os seus impulsos. Então no primeiro ano ele só chora. Do segundo ano em diante é que ele vai começar a entender os impulsos dele. Mas ele ainda não controla. Então ele quer uma coisa, ele quer na hora. Vamos supor, ele tem um irmão. O irmãozinho está brincando, ele quer aquilo que o irmão está fazendo. Então nessa hora é que a mãe, ou o pai, ou quem estiver perto, vai falar, não, isso é do seu irmão. Não vai fazer isso, tira. Ele vai tentar fazer de novo, você vai lá e tira. Você vai tentar fazer de novo, você vai lá e tira. Você não vai bater na criança, você vai tirar. E ela vai chorar, vai se descabelar, mas ela tem que entender que ela não pode fazer aquilo. Aí o que acontece? Vai ficar internalizado que aquilo é do irmão, que ela não pode mexer. Então, internaliza-se o não. O que é do outro, é do outro. O que é meu. E eu não posso ter isso. Então ela chora, mas quando é colocado esse limite, o pai insiste várias vezes em mostrar que ela não pode fazer aquilo. Hoje a gente costuma usar a cadeirinha, né? A criança faz isso, a gente arrasta ela e põe ela na cadeirinha. Não pode fazer isso, senta aqui. Ela vai de novo, a gente, não pode fazer isso, fica aqui na cadeirinha. Até ela tomar consciência que ela não pode. Chega um ponto da disciplina, da orientação da criança, que a criança, quando ela mesma faz a coisa errada, ela já senta na cadeirinha, porque ela falou que... Ela já reconhece que precisa vai para a cadeirinha. Ela já vai e fica ali. Aí ela fala, tá bom, mamãe. Né? Aí a mãe fala que sim, porque não é... Você não precisa deixar uma criança muitos minutos, 1 minutinho. Bebês, então, é bem pouquinho. Mas é para ir internalizando, não. Aí nós estamos vendo um traço de personalidade que não foi frustrado, nunca foi frustrado, por ele ser talvez o primeiro filho, fazer o que bem entende. Então veja aí que ele vai se portar exatamente dessa forma. No verso 6, o Senhor diz a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? No verso 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aí, veja que o Senhor fala que o pecado está à porta. Esse desejo, esse impulso para fazer o mal, que é lá que está na criança, quando ela está em fase de desenvolvimento. Ela tem esse impulso, ela não tem o controle. O controle dela vai ser o pai e a mãe, que vai falar, não pode, você não pode fazer isso. Então o pai vai colocando esse impulso, que está completamente desordenado aí no início, num lugar, e a criança vai entendendo esse não, né, um não saudável, não é um não exasperado, mas é um não um pouco mais sério, né, para a criança entender que aquilo é o sério, que é o que ela precisa fazer. Aí você vê que o Senhor vem fazer isso com ele. Olha, se fizer o bem, não será aceito? Né? Quer dizer que se você fizer a coisa certa, eu não vou te aceitar? Você não está trazendo a coisa certa para mim. Veja como você veio fazer a oferta. Já está dando a entender que ele precisa mudar a atitude. Você não veio fazer a oferta de forma correta. Né? Você já nem queria fazer, porque você já veio dessa forma. Mas se você fizer certo, eu não vou te aceitar? Claro que vou, o Senhor está falando aí. Se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Olha bem, né? Esse impulso de destruição já está aí. E ele deseja conquistá-lo. E aí o Senhor fala, mas você deve dominar. Você deve dominar o impulso de destruição que todo ser humano tem, até o bebezinho tem. O Senhor está falando, olha, ele está aí, ele quer te conquistar, quer te dominar, mas você tem que dominá-lo. O bebê, o pai vai ensinar, a mãe vai ensinar a ele, né, o bebezinho, se ele está lá rabiscando ou destruindo as coisas do irmão, que o irmão está lá brincando,
A mãe ou o pai, nesse momento que está vendo, tira a criança dessa situação e fala, não, isso é do seu irmão. E coloca ela num canto, ela chora, esberra, vai voltar lá de novo. Você tira ela de novo, não, isso é do seu irmão. Quantas vezes for necessário para essa criança entender esse não, vai ser o tanto de vezes que esse pai e essa mãe vai ter que tirar a criança até ela aprender. Aí chega uma hora que depois que ela chorou tanto, se descabelou, viu que o papai e a mamãe não vão deixar ela fazer aquilo, ela vai cedendo. E assim vai sendo mais fácil o processo da educação. Educar filhos não é fácil. Educar filho é a parte mais difícil que dentro do casamento para a família. Porque você vai colocar princípios. É o que o Senhor está fazendo aí. O Senhor está falando para ele exatamente isso. Olha, se você não controlar, né? Ele deseja te conquistá-lo, mas você deve dominar esse impulso destrutivo. Nós temos uma referência aqui em 1 Pedro 5, 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o Senhor está mandando aqui que nós vigiemos. Veja como que é as coisas. De um momento para o outro pode mudar tudo. Esses irmãozinhos estavam brincando quando eram crianças. É lógico que sempre, provavelmente, quem está no controle aí é Caim da situação. Abel está sempre fazendo o que Caim quer. Analisando a forma dele ser, ele estava sempre no comando e o irmão fazia o que ele mandava. E aí então o Senhor está falando aí nesse versículo que você falou, vigiai, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja que esse diabo inimigo de vocês é aquele que entrou lá e seduziu Eva, que está aqui no mundo hoje, seduzindo as pessoas da mesma forma. Entrando dentro da mente das pessoas e tentando jogar elas contra o seu Criador e destruindo sempre a vida delas, tirando elas daquele lugar que Deus quer que elas estejam, que é um lugar de paz. Veja que Deus queria que Caim tivesse paz com ele e com o irmão, mas Caim não tinha paz. E aí a mente dele já está totalmente dominada. E no verso 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aí acontece o que é chamado de fratricídio. É o primeiro fratricídio da raça humana. Olha como a destruição entrou, não é? Nessa casa, de repente, virou-se tudo de perna para o ar. E isso tudo porque entrou a desgraça. O Senhor avisou, tentou colocar a lei, que seus pais ali não fizeram, em Caim, não colocaram a lei, não ensinaram Caim. É importante falar que a formação da personalidade da criança vai ali até os 7 aninhos, né? Do 0, né? Até os 6 aninhos, a personalidade dela já está formada. Por isso é muito importante, os primeiros 3 anos da criança, que é a formação, ela está com a mãe, em casa, para a mãe estar vendo, observando, orientando. Hoje em dia as crianças estão indo para a escola muito cedo. Tem crianças que vai para a escola já logo que nasce, 6 meses já está na escola. Então é muito precoce a criança aprender com outras pessoas e com outras crianças. Então ela também pode desenvolver quadros de ansiedade, de inferioridade. No caso dele aí, ele tem uma superioridade, ele tem uma personalidade muito acima, né? Ele se acha acima, superior às outras pessoas. Então, se tem criancinhas com essa personalidade na escola, elas vão estar sempre atacando outras pessoas que são mais equilibradas, porque elas querem que todos façam o que elas desejam, elas não podem ser frustradas. Então, é complicado até para a professora, né, lidar com uma criança assim, com essa personalidade. Nós temos uma referência em 1ª carta de João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão
eram justas. Então, essas obras têm a ver aí com o caráter, com a personalidade dele. Veja só que Deus aceita Abel e o sacrifício de Abel. E Deus não aceita Caim e nem o sacrifício dele. Por quê? Porque as obras, aí no sentido da pessoa, os frutos que a pessoa está produzindo, não é bom. Então, o fruto, ou seja, o comportamento dele, já era um comportamento inaceitável para Deus. E também para a sociedade. Você imagina a situação dessa mãe. Um pai e uma mãe perder um filho que é assassinado. Já é difícil. Já é difícil. Agora imagine quando esse assassino é o próprio irmão. A personalidade de Abel é muito amável, muito meiga. Ele confia no irmão, ele ama o irmão. Tanto é que quando o irmão o convida, ele vai. Sem nenhum temor, sem nenhuma reserva. Por que ele não vai aceitar sair com o irmão? Só que o irmão já tinha convidado ele com o coração cheio de ira. Então, essa parte emocional dele já estava todinha contaminada. Não tinha como fazer nenhuma barreira. Porque já havia um desejo forte de acabar com a vida do irmão. Essa postura de Caim, que ele não está falando com uma pessoa qualquer, não está falando com um igual a ele, um humano. Mas na personalidade dele, uma personalidade perversa, não aceita qualquer outra pessoa maior que ele. Deus não é maior que ele. Ele é o maior que todos. Não existe outra pessoa. Então aí já entrou o pecado que é o mesmo que Satanás. Ele já está com essa força dentro dele do mal por causa da personalidade dele já. Ele se acha o melhor. Ele se acha superior. Então, quem é Deus para perguntar isso para ele? Apesar dele estar, no meu modo de entender, face a face com Deus, falando tete a tete com Deus, ele não está nem aí. Ele não está com medo de Deus, não tem temor a Deus e não vê a Deus como uma pessoa superior a ele. Ele não está arrependido. Nada. Exatamente um traço perverso, porque o perverso, ele perverte os caminhos do Senhor, como diz a palavra de Deus, e ele coloca um outro caminho. O caminho dele, que é o caminho certo. É o caminho bom, é o caminho dele. Então, olha, meu irmão é o problema. Então já tirei o meu irmão e eu tô certo. Entendeu? Ele sempre vai ter razão. Não tem como você tirar a razão do perverso. Para um perverso, sempre ele é o certo. Então não tem como você argumentar com ele. Você vê que nem Deus conseguiu argumentar por causa do traço de personalidade dele. Então o Senhor já fez o quê? Veja o que Deus faz. Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Então aí Deus vai falar, né, que a própria terra, né, que tinha recebido ali o sangue do irmão dele, estava clamando. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Olha, então a terra estava ali acolhendo o sangue do irmão, que representa a vida. Estava ali clamando. A terra com o sangue do irmão, veja só. A terra que não era culpada de nada já tem que receber o sangue de animaizinhos mortos. Agora está recebendo o sangue também de uma vida humana, não é? E a terra já está começando a se encher de coisas aí. Já no começo, nós estamos vendo a terra também já receber coisas ruins. Já recebeu a maldição, agora está recebendo o sangue de animais inocentes e de uma pessoa inocente. Nós vamos ver aqui a referência que temos aqui também. Salmos 9, 12. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então, se uma pessoa perdeu sua vida porque outro atirou, o sangue daquela pessoa está lá intercedendo, né? Para que Deus faça justiça. E o sangue daquela pessoa vai estar ali sob o juízo, né, de Deus também. No verso 11, então, Deus começa a promulgar o seu juízo. E ele diz: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então aqui Deus revela para ele que Deus viu o que ele fez, né? E que agora ele vai ser amaldiçoado. A partir do verso 10, Deus já vai mostrando para ele que ele sabe tudo o que aconteceu. Lógico, Deus é onisciente, né?
Ele sabia que ele tinha matado o irmão. Então agora no verso 11 ele vai dizer: você é amaldiçoado. Você está amaldiçoado Olha pela só. terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Foi a sua mão que tirou a vida do seu irmão. Ele deixa bem claro para ele claro. que é ele que é o culpado, que ele que foi o homicida. E no 12 ele já começa a dizer, Deus fala para ele, quando você cultivar a terra, ela já não produzirá mais, não te dará mais a sua força. Quer dizer, onde você colocar a sua mão, se você for plantar qualquer coisa, não vai nascer nada. Nada. Então, outra versão diz assim, verso 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Não é que ele está reconhecendo a maldade dele. É que ele está dizendo para Deus, ele está reclamando com Deus, né? Ele está reclamando que Deus está dando um castigo muito pesado para ele. O castigo está muito pesado. Que ele não merecia tudo isso, não. Que ele não fez tanta coisa assim. Imagina. Não é tão, o que ele fez não é tão para tanto, né? Ele só se livrou de um problema que estava atrapalhando ele. Era o irmão, tirou o irmão, tá tudo bem agora. Agora eu estou bem, então o senhor não precisa me dar um castigo tão... Veja a perversão da mente. Uma mente completamente doentia, capaz de achar que tem razão. Então... o Senhor aí fala com ele, né? Dá o castigo e ele ainda tenta argumentar com Deus sobre que ele não merecia aquilo. No verso 14, ele diz, hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Ele estava com medo de ser morto. Agora ele tem medo de ser assassinado, né? Primeiro que ele já vai ser expulso dali, vai ter que ser expulso. Ele vai ter que se esconder da face de Deus, quer dizer, ele não vai mais poder conversar com Deus ou ter qualquer contato com Deus, né? Seria um fugitivo errante pelo mundo, quer dizer, não vou ter mais sossego, não vou ter mais parada. E ainda ficou com medo de alguém matá-lo. E no verso 15 o Senhor responde a ele, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Quer dizer, Deus está dando para ele uma oportunidade dele vir a se arrepender. Ele vai ter um sinal, não é? As pessoas vão saber quem ele é, todas as gerações que nascerem ali ao redor vão saber que ele é um assassino. E isso vai ser passado para todos os povos ali. Olha, ele matou o irmão, ele é o assassino. Quem é? É Caim? Ele matou o irmão. Sempre vai ser o assassino, né? E esse sinal ficou aí, nós não sabemos que sinal é esse que Deus colocou, mas ninguém podia matá-lo, porque ele já estava debaixo do juízo de Deus. Deus já havia promulgado um juízo aqui na terra para ele, e já tem um juízo eterno, porque ele não se arrepende. Então ele já estava debaixo do juízo do Senhor, né? Se ele se arrependesse aqui, haveria uma chance para ele, mas ele não se arrepende. Nenhum momento da vida ele se arrepende. Então, o que aconteceu, pastor? Versículo 16. Eu veria assim a situação. No momento que uma pessoa matasse a outra e pudesse ter a oportunidade de se encontrar com Deus, a primeira coisa que eu acho que ela faria era cair de joelhos aos pés e pedir perdão. Aí ele não tem essa reação. Em nenhum momento ele fala isso. Ele não fala, olha, eu perdi a cabeça, eu não devia ter feito isso, olha, não. Você não vê nenhuma expressão assim, ele não sente isso. Não sente remorso. Geralmente, esse tipo de pessoa é esse tipo que nós estamos falando aqui. Ele não sente remorso. E ele não vai sentir remorso por nada que ele fizer. Entendeu? Porque ele já está debaixo de um juízo, de uma condenação aí eterna. E no verso 16, então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Não pôde mais ficar junto com seu pai, com a sua mãe, porque o pai e a mãe não podiam, acho que nem olhar mais para ele, de ver a situação. Deve ter demorado um bom tempo para esse pai e essa mãe se recuperarem. Toda a descendência de Caim, aí de Gênesis, nós só vamos ver até aí. Depois disso, não vamos ver mais. Vamos estar observando o caráter de Caim, de acordo com a palavra de Deus, e o caráter de Cristo. Caim representando a serpente. Pelo fato dele ter cometido uma coisa grave, e a gente perceber que ele não tem uma reação nenhuma assim
de arrependimento. Então nós temos uma referência em 1 João 1, 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí nós estamos vendo aonde que Caim estava. Ele não estava na luz. E também não estava em comunhão com Deus. Quando Deus pergunta a ele sobre o seu irmão, ele responde que não sabe. Responde a Deus, não sei onde está meu irmão. E ele retruca ainda, sou eu o responsável por meu irmão? Ainda tem o verso 11 que diz, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Assim como a serpente, né? Satanás no Éden, ele queria colocar o seu altar acima de Deus. Então assim também ele quer ser aquele que é o maior de todos. Caim quer ser aquele como se fosse um Deus, né? Veja como é astuto mesmo, ele está tomado pela serpente e como as trevas o cegaram. Quer dizer, a escuridão, o espírito do maligno está dominando completamente ele aí. Deus tenta orientá-lo ainda, tenta mostrar para ele que aquilo não era o fim do mundo, né? Por isso que o pai e a mãe é muito responsável pela criancinha, pelos seus bebês e a criança enquanto eles estão na formação do caráter. Tem que internalizar a lei. O não pode ser feito de forma violenta. Um pai pegar uma cinta e bater ou bater com chinelo na criança para marcar que aquilo é um não. Não. Isto vai causar outro tipo de caráter. Se um pai ou uma mãe bate na criança para ela fazer o que é correto, a criança vai desenvolver outro tipo de personalidade, com outro tipo de transtorno. Então, aqui o que nós estamos ensinando é a forma correta. Então, a criança precisa do não e ela está fazendo birra, ela quer destruir alguma coisa do irmãozinho, está desmanchando os brinquedos do irmão, rabiscando tudo, não deixa o irmão brincar. Você vai, tira ela daquela situação e fala, não pode. Vai falar um não, mas assim, não gritando, não, mas um não forte, que ela vai saber que é diferente, que o seu olhar não é aquele olhar de carinho, mas é um olhar já sério. Não pode. Você afasta ela ela vai voltar lá, se afasta de novo, ela vai bater as pernas, ela vai querer te bater, ela vai querer bater a cabeça, você continua afastando ela 1, 2, 3, 4, até ela entender. Vai ter muito choro, você tem que ser paciente. Se você quiser formar um bom caráter no seu filho ou na sua filha, você tem que ser paciente e aprender a ouvir o choro. Nem todo choro é ruim. Esse choro do aprendizado é muito bom. Ela está chorando agora, como diz a Bíblia, né? Mas lá no futuro, você vai ter um filho, uma filha realizada em tudo que ele for fazer. Olha a bênção de Deus. A gente sempre diz, né? Você investir paciência nesses primeiros anos na criança, depois você descansa o resto da vida. Mas quem não fizer esse investimento nesses primeiros anos vai ter dor de cabeça a vida inteira. Olha, não vai entregar isso na mão da sua babá. A sua babá não é você. Você é a mãe, foi você que colocou esta criança no mundo, você é o pai, você e a mãe são responsáveis por ela, não é babá e nem escola. Então, esta educação de ensinar o não tem que ser vocês, porque quando eles forem para a escola, eles também vão aprender a ouvir a professora e a entender quando ela diz não. Vai ser muito mais fácil para eles essa adaptação. Então, agora é o momento de fazer esse não entrar na personalidade. Então, se seu filhinho tem de 2 anos, 3 anos, antes dos 6 anos, ainda dá tempo. Agora, se você já passou, já está com 5, 6 anos, você vai ter um pouco mais ainda de trabalho. Mas se você gastar tempo com amor e oração, você vai conseguir sim. Porque a criança ama o pai e a mãe e sabe que toda a correção é boa para eles. Isso sem chinelo, sem gritos, sem espancamentos, porque isso não vem de Deus. Isso também vem do outro lado. Nós temos que ensinar em amor. Como Deus fez com ele aí. Deus corrigiu ele em amor. Deus foi lá falar com ele. Que tem o antes e o depois. Deus aparece antes, conversa com ele. Vê a situação dele, que está transtornado,
E Deus procura acalmá-lo e falar para ele, não, faz outra vez, vai dar certo. E tem o depois. Depois já Deus não tem mais condição de fazer nada por ele. Só promulgar um juízo. Então, gaste tempo agora. Gaste tempo. É oração e ensino. Você vai buscar na palavra de Deus conhecimento para a palavra te ajudar, como nós estamos te ajudando agora, e também vai colocar em prática na sua casa, vai ensinar seu filhinho e sua filhinha. Agora, quando a criança está doente, não é? Aí não é momento de ensinar, ela está doentinha, está gripada, está resfriada. Aquele momento da doença, que ela está doentinha, resfriada, é momento de acolher, aconchegar a criança, orar por ela. Mas quando ela está bem, está espertinha e está aprontando, tem que disciplinar. A palavra que nós sempre gostamos de usar é disciplinar, né? Corrigir os nossos filhos em amor. Caim teve uma ótima oportunidade de pedir perdão a Deus, mas ele não pediu. Primeiro que ele não tem nenhum indício de arrependimento. E também não faz nenhuma força para pedir a Deus qualquer coisa em relação a como perdão pelo que ele tinha feito. O espírito e a carne. Nós só vamos vencer se estivermos em Cristo Jesus. Caim teve oportunidade de fazer sua escolha. Deus falou com ele, mas ele não ouviu. Aí nós percebemos que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Ele não fez o homem um robô. Ele fez o homem com o poder de fazer as suas escolhas. Infelizmente, Caim fez a escolha errada. Então agora nós vamos orar a Deus para que Deus nos dê boas escolhas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nos dá graça, Senhor, fazermos boas escolhas. Sim, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida que agrade a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Que Teu Santo Espírito possa sempre estar nos orientando em tudo, Pai. Amém, Senhor. Que a Tua palavra possa nos ensinar a cada dia a Tua vontade, Senhor. Sim, Pai. Nós te pedimos estas bênçãos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Já quero me despedir, dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. A paz do Senhor Jesus e até a próxima.